Seja bem-vindo entre nós, seja bem-vindo entre nós, seja bem-vindo entre nós, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, receba, receba. Tu és bem-vindo, tu és, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores, receba os louvores. Receba, Senhor, a nossa adoração nesta noite. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Tu és, receba. Tu és, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você o convidou nesta noite, aleluia, e Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui, aleluia. Agora você está livre para adorá-lo, amém? Glória a Deus.
mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora. Vem, 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 para Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aleluia. Glória a Deus. Todo joelho. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, 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 para Ele teu coração. Oh, vem, assim como estás para adorar. Oh, vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, glória a Deus. Aleluia. É para Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sou livre.
de receber adoração. Só teu nome é santo, e rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Só teu nome é me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Ah, tua graça, Senhor. Tua graça me basta, ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, e ser livre pra me derramar diante de ti. Você é livre agora, você é livre. Aleluia. Tua graça me basta, ela me alcança, ela me alcança. Amor, amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Ser livre pra te adorar, aleluia, livre pra te exaltar, e ser livre pra me derramar diante. Mais uma vez suas vozes. Oh, aleluia.
Você é livre para adorá-lo. Você é livre. Aleluia. Aleluia. Oh, livre, livre. Livre, livre sou. Livre, livre. Oh, sou aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, adore a Ele, adore a Ele, aleluia, glória a Jesus, aleluia. À meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crer. Tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé, A gente vai vencer. o que quero mais, encher Jesus, Jesus, A quem eu temerei. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo
aquilo que é impossível para você, mas para Ele não é. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Forte e Conselheiro, para Ele o impossível vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Aleluia, profete com a sua boca, com seus lábios. Vai acontecer. Aquilo que parece ser impossível vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Abra a sua boca. Sabe essa dor que você está sentindo? Se você tiver fé, e você vai falar agora, esta dor vai desaparecer. Se você tiver fé, ela vai desaparecer, porque você está profetizando com seus lábios, confessando com fé que o Deus que nós estamos adorando, que você está aplaudindo, é um Deus poderoso que pode te libertar nesta noite. Vai acontecer. Vai acontecer. Novo dia, novo tempo. A fé é a fé. O impossível, o inatingível, de repente vai Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. O tema que eu vou falar hoje é permanecendo firme. Para você entender bem essa palavra que foi lida no final desta carta, a conclusão dessa carta que Pedro escreve. Pedro é aquele mesmo apóstolo de Jesus Cristo, foi um discípulo de Jesus, ele caminhou com Jesus, aprendeu de Jesus, e agora, ele já no final, quase próximo da sua vida, calcula-se que Pedro tenha morrido por volta do ano 66, ele foi martirizado. A história diz que ele foi crucificado também, e quando ele foi condenado pela morte e crucificação, ele rejeitou a morrer assim como o seu Senhor, e Pedro é crucificado de cabeça para baixo. E esse Pedro que no começo da sua vida, na sua caminhada, ele era um homem extremamente explosivo, um homem de duas palavras, uma pessoa que tinha uma tendência a negar seus amigos, a traição. Agora ele passa a revelar traços da mudança que o Espírito Santo causa na vida dele, e ele passa a ser uma pessoa totalmente diferente. E essas cartas revelam muitos aspectos da vida de Pedro. Ele tem uma prontidão a abraçar o sofrimento, em vez de os prestígios que ele poderia ter. Ele passa a ser um homem com uma sabedoria muito grande, mas uma sabedoria prática, uma sabedoria que ele adquire pelas experiências com Deus, pelas experiências no trabalho do Senhor. Uma humildade tremenda que não se desgasta à medida que o tempo passa. Tornou-se um servo de Cristo ousado, confiante, firme, esvaziou-se de si mesmo
e passou a ser uma testemunha muito importante na igreja primitiva, o apóstolo Pedro. Essa carta também ele escreve, ou para quem ele escreveu essa carta? O capítulo 1, versículo 1, mostra quem são os destinatários desta carta. É uma comunidade de irmãos, de cristãos, que viviam na Ásia Menor. Hoje o atual território da Turquia, chamado de Capadócia, Frígia, algumas cidades, algumas nações pequenas que compunham aquele território. E a Bíblia descreve que os irmãos que viviam ali eram peregrinos, forasteiros, estrangeiros. Eles certamente foram pessoas que passaram por perseguição nos seus lugares onde eles viviam, e eles se abrigaram nesse local, e ali eles formaram uma igreja. É bem provável que essa igreja tenha o seu nascimento, ela surge lá em Atos 2, no chamado dia de Pentecoste, quando o próprio Pedro pregou uma mensagem gloriosa ali. A Bíblia diz que naquele tempo ali, naquele dia, estavam ali as pessoas da Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia. E são os mesmos irmãos a quem Pedro dirige essa carta. Então, acredita-se que passaram 30 anos e esses irmãos estão ali firmes, servindo ao Senhor Jesus, mas passando por um período de muitas dificuldades, de muitas lutas e de muitas provações. Primeiro porque eles são estrangeiros, eles estão forasteiros, fugitivos, num país diferente, numa localidade diferente. Esses irmãos também, eles sofrem muitas ameaças. Algumas partes desta carta, como o capítulo 1, versículo 6, fala que eles muitas vezes estão contristados por várias provações. O 2:11 fala que eles estão numa guerra na alma, por causa de paixões da carne. No 2:20 fala que os servos entre eles estão sendo esbofeteados e afligidos. No 3:14 fala que esses cristãos estão sendo ameaçados, e isso está os deixando alarmados. O capítulo 3, versículo 16, fala que eles estão sendo difamados porque usam o nome de cristão. E esse relato de sofrimento que eles passam no capítulo 4, 12 ao 19, fala que o sofrimento que eles estão vivendo é como um fogo ardente no meio deles. Então Pedro escreve essa carta para uma comunidade de cristãos muito grande, que existia nessa parte da Ásia, e que estão sofrendo muitas perseguições, e que estão passando por muita dificuldade. E o objetivo dele escrever essa carta, que está lá no 5:12, quando ele está terminando a carta, ele diz assim: olha, eu escrevi essas poucas palavras para vocês, para testemunhar para vocês, que esse sofrimento que vocês estão passando, haverá um dia, uma recompensa, e vocês devem permanecer firmes na graça de Deus. Não se movam do seu lugar, permaneçam firmes naquilo que vocês receberam. Por isso que eu pus esse tema aqui de permaneça firme. Porque o objetivo pelo qual Pedro escreveu foi esse: dar um ânimo para aqueles irmãos. Possivelmente muitos daqueles foram convertidos quando Pedro pregou o seu primeiro sermão. Foram 3.000 pessoas que aceitaram a Cristo. E muitos desses agora recebem uma carta de Pedro, 30 anos depois. E Pedro está falando com ele: queridos, fiquem firmes. E Pedro está querendo incentivá-los, dar um novo ânimo. Pedro está exortando os irmãos a permanecerem firmes no caminho cristão. Mostrar também para eles que essas tribulações que eles estão passando vai ajudá-los a amadurecer, a fixar na fé, vai tornar-eles mais maduros, mais experientes em Cristo. E principalmente aqui, ele procura estimular esses irmãos a viverem em comunidade, numa comunidade que os ajude, onde as pessoas possam apoiarem-se mutuamente, onde haja um apoio, onde haja uma força de um para com o outro, onde as pessoas possam estar unidos, porque muitos desses irmãos estavam sendo excluídos na sociedade onde eles viviam. Eles não podiam pertencer, as pessoas não o aceitavam por ser cristão entre eles. Então essa comunidade dos discípulos de Cristo, daqueles que são cristãos, deveriam abraçá-los, e eles deveriam ser muito unidos e estar juntos, para que eles pudessem ter forças para persistir e permanecer firme no momento dessas tribulações que eles estão passando. Esse final aqui, esse epílogo desta carta, quando Pedro está concluindo as suas palavras, ele traz algumas exortações, algumas palavras, alguns conselhos
para os irmãos. E eu quero, dentro disso, do permanecer firme, destacar essas palavras tão importantes que Pedro fala aqui. E é bom a gente saber disso, queridos, que quando nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação de prova, de tribulação, de tentação, uma situação de crise nas nossas vidas, são aquelas situações onde você perde o senso, a sua vida fica meio que desorientada, as suas estruturas pessoais, a sua formação, ela não é suficiente para você resolver os seus problemas, os seus relacionamentos não são fortes o suficientes para te dar um suporte, e você precisa ter o controle dessa situação, você precisa de alguma forma alcançar e buscar um comando sobre isso, e aí a gente sempre procura correr e buscar alguém, quem que pode nos ajudar nesse momento? Quem que poderia ter o controle dessa crise, dessa situação? Quem? E a gente busca isso. E aqui, Pedro está dizendo para eles que é possível eles entregar o comando das suas vidas, o controle das suas vidas ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, ele fala aqui, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Existe uma frase que as pessoas falam muito, talvez você já até tenha falado, e muitas vezes se fala isso. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo, Deus controla tudo. A pessoa está tranquilo, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Isso é verdade em parte não é. Porque Deus só vai estar no controle da nossa vida se nós deixarmos que Ele esteja no controle das nossas vidas. Deus nos fez seres diferentes. Ele nos criou com uma capacidade de escolha, de decidirmos o que nós queremos na nossa vida. Deus não nos obriga, Deus não nos subjuga a nada. Ele deseja que nós sejamos pessoas livres, com arbítrio, com vontade de escolher e direcionar como nós queremos viver, para quem nós queremos viver, a forma que nós queremos viver. Mas é sábio e é salutar você pensar que é possível você entregar o controle da sua vida para o Senhor. E principalmente, isso vai principalmente acontecer nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de dúvidas, de crises. Você entregar, deixar que Deus controle a sua vida, que o Senhor seja aquele que controle a sua vida. E quando Ele fala sobre quem nós devemos fazer isso, Ele diz, a potente mão de Deus. E as pessoas sabiam que mão está falando daquele que tem o poder de fazer, de realizar. E aí que o texto diz que Deus tem a capacidade, ou tem o poder de controlar. É uma mão potente, uma mão que é poderosa para operar, para fazer, para realizar, como nós cantamos já nessa noite, para fazer o impossível, aquilo que muitas vezes está fora da nossa alçada, da nossa formação, da nossa capacidade. Deus tem o poder na sua ação, a sua mão poderosa, a sua mão potente é capaz, sim, de fazer as coisas, de tomar o controle de todas as coisas na nossa vida, quando nós permitimos fazer isso. E aí a pergunta que é, mas como eu faço isso? Como isso acontece na prática? E aí Pedro faz uma coisa interessante, ele mostra que tem que existir uma atitude, e em cima dessa atitude haverá uma resposta. Duas frases desse texto mostram claramente isso. Olha, se você tiver essa atitude, o Senhor entrará com esse resultado, com essa resposta. Uma outra vez, se você tiver essa atitude, o Senhor entrará com esse resultado, com essa resposta. A primeira no versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Atitude que nós temos que tomar. Humilhar debaixo da potente mão de Deus. Qual é o resultado? No seu tempo, Ele vos exaltará. Aí ele vai uma nova atitude. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Nossa atitude. Resultado, Ele tem cuidado de nós. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, essa atitude que ele fala aqui, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. Essa coisa aqui, queridos, é muito interessante, né? Essa questão de ser humilde, ou humilhar-se. Muitas vezes nós temos uma ideia de humildade, do que é ser humilde, do que é humilhar-se, muito diferente ou muito fora da realidade.
Geralmente a gente pensa que humildade é a pessoa não ter nenhuma formação, ou a pessoa não ter nenhum recurso. Humilde é aquela pessoa que às vezes até se veste mal, é muito simples. E a gente olha para ele e fala assim, é uma pessoa muito humilde, uma pessoa humilde demais. E aí quando você vê uma pessoa que às vezes tem algumas posses, tem uma formação, uma pessoa que tem algumas condições melhores, você, ele não posso falar que ele é humilde. Mas isso não é verdade. Conheço muitas pessoas que não tem nem onde cair morto e ele é extremamente orgulhoso. E conheço muita gente de boa formação, de posses e que são humildes. Porque isso não está relacionado à questão das posses ou da formação. Só porque alguém estudou, fez o mestrado, fez o doutorado, fez o pós-doc, foi estudar no exterior. Mas ele pode ser humilde? Pode. Mas a pessoa às vezes pode não saber nada da vida e ser orgulhoso. O que é isso? O que é humilhar? E aqui nós temos algumas ideias sobre isso. Primeiro, humilhar debaixo da mão de Deus é entregar a Ele o nosso senso de valor pessoal. Isso aqui talvez pareça esquisito, mas é muito simples, você vai entender. Muito fácil. Para eu humilhar debaixo da mão de Deus, eu tenho que, na verdade, esquecer os meus direitos, aquilo que eu acho e que eu penso que é o meu direito, ou mesmo aquilo que eu penso de mim mesmo, aquilo que eu acho que eu devo ser, que eu devo fazer, o cuidado, ou seja, a direção da minha vida. Humilhar-se debaixo da mão de Deus é dizer para Ele, Senhor, eu posso até saber alguma coisa, eu posso até entender algumas coisas, eu posso até ter algumas coisas, mas eu me rendo totalmente ao Teu querer, à Tua vontade, aquilo que o Senhor quer para mim. Isso não é fácil fazer. É mais fácil falar, mas não é fácil fazer. Porque nós temos uma questão que pega sempre a gente, querido, que chama-se nossos direitos. Nossos direitos. A gente briga pelos nossos direitos, por causa dos nossos direitos, as pessoas vão para as ruas, por causa dos direitos, as pessoas fazem guerra. Todo mundo e todas as pessoas sempre acham que têm os seus direitos. Vá a qualquer tribunal, qualquer julgamento, você vai lá ver duas pessoas se opondo, fala, por que você está falando isso? Porque eu tenho meu direito, e o outro lado, e eu tenho meu direito. E aí estão os dois brigando pelos seus direitos. É interessante que muitos poucos perguntam, quais são os meus deveres? O que eu devo fazer? Você já viu quando uma pessoa sai de uma empresa, ou ele é demitido, ou ele pede a conta, aí ele procura um advogado, chega lá para o advogado e fala, escuta, doutor, quais são os meus direitos aí? Imagina a pessoa chegar para o advogado e falar, eu acabei de sair da empresa, eles me demitiram, mas eu queria que a minha vida fosse tranquila, e eu queria saber se existe algum dever que eu tenho com relação a esse meu antigo emprego. Alguma coisa que ainda deva fazer. Existe algum dever? Já teve alguma pessoa que procurou lá, Reis, o advogado, para saber se tem algum dever para cumprir? A direito procura. A direito procura. E às vezes eles querem que ache alguma coisa. Vê nesse livro do senhor aí, tem um trem aí falando que tem um dinheirinho aí para mim. Se preciso, eu tenho um colega meu lá, amigão meu, amigo de igreja, assim. Ele pode falar aí que eu fiz umas horas extra. Mas você fez mesmo? Fazer, sim, eu não fiz, né? Mas, sabe como é que é, né? Todo mundo fala, todo mundo pede. É ruim. Humilhar é entregar todas essas coisas que nós achamos que é o nosso direito no dia a dia. Sabe essa coisa que nós achamos, que nós nos apoderamos, nós empoleiramos delas. E nós nos reconhecemos como as pessoas que têm que ser favorecidas em todas as coisas. Humilhar-se debaixo da mão de Deus é entregar esse senso ao Senhor.
e deixar que Ele julgue. Eu não estou dizendo aí, querido, que você não deve procurar seus direitos naquilo que é correto. Deve sim, deve de toda pessoa. Mas eu estou falando isso para mostrar como é difícil, muitas vezes, nós abrir mão de direito, de coisas que nós achamos que nós merecemos. Nós gostamos muito da ética do filho do rei. As pessoas falam muito isso. No meio gospel existe muito, eu não falo no meio evangélico, eu falo no meio do gospel, eu prefiro, embora a palavra é a mesma coisa, mas na moda ela é diferente. Existe muito essa coisa do eu sou filho do rei. Você vai encontrar sempre pessoas falando assim, mas eu sou filho do rei, eu tenho o direito do melhor, filho do rei tem isso, filho do rei tem aquilo, filho do rei... Tá, e os deveres do filho do rei? É porque a gente nunca percebe o que é um filho de rei. Filho de rei tem muito dever. É que a gente fez uma associação do filho do rei com o filho de senador, com o filho de deputado, com o filho de ministro, essa coisa toda aí. Mas eu amo quando as pessoas chegam para mim e falam assim, eu sou filho do rei. Filho do rei tem responsabilidade com o reino, sabia disso? O filho do rei tem que cuidar das coisas do reino. O filho do rei deve se ocupar e aprender tudo o que é relacionado ao reino. Pensando bem, não sei se eu vou querer mais ser filho do rei. Mas nós queremos os privilégios de filho do rei. E quando o texto diz assim, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, eu estou dizendo assim, eu entrego os meus sensos de valor pessoal, dos meus direitos, aquilo que eu penso de mim mesmo, aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que eu acho que eu tenho direito de fazer. Se você ver, tem uma frasezinha que vem antes, fala assim, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Por isso a importância de você se submeter debaixo da potente mão de Deus. E qual vai ser a resposta sobre isso? Ele ao seu tempo vos exaltará. Vocês nem se alegram com isso, né? É porque a gente tem medo de algumas palavras. Quantos aqui gostam de ser exaltados? Diga aleluia. Aleluia, eu gosto. Você não gosta de ser exaltado? Não gosta, não? Não, sou humilde demais. Estranho, exaltado no... Aí você trabalha numa empresa, tem 200 funcionários. Um dia o dono da empresa, não é o diretor, não é o carregado, o dono chama você no escritório. Fala assim, olha, você está aqui há 2 anos, eu tenho visto que peguei sua ficha aqui, tenho falado sobre as pessoas, sobre você, tem sido um bom funcionário, e é o seguinte, eu preciso de uma pessoa aqui agora para um cargo de gerência geral, para comandar tudo aqui, abaixo de mim vai ser você. Eu pensei em você, eu gostaria de colocar você 3 vezes a mais de salário, tudo bem para você? Acho que não... Estou contente, que você vai dar uma risadinha assim, tá? O senhor acha que, bora? Onde que eu assino? Nós gostamos de ser exaltados, querido, e provavelmente quando você sair daquele escritório, você não vai saber como que você anda direito, as pessoas vão olhar para você e mais ou menos você vai dizer assim... Vai ser difícil manter a humildade, vai ser difícil manter o controle, porque um dos hinos mais queridos e desejados pelos cristãos é um que chama Sabor de Mel. Porque ele fala exatamente sobre isso, que você passou pela prova e ninguém te ajudou. Mas agora vai ver você e vai ver que a sua vitória tem sabor de mel. Eu acho lindo isso, querido. Umas pessoas assim, eles fazem umas coisas lindas, maravilhosas, assim, esquisita, mas maravilhosa. A pessoa diz assim, quem me viu passar na prova e não te ajudou? Se você estava passando na prova, então ninguém podia te ajudar mesmo. Você precisa da prova.
Quando você está passando na prova, as pessoas te ajudam. Você está sendo provado. Você está sendo testado. Você está passando por dificuldade, meu filho. As pessoas reclamam. Estava sendo uma prova terrível. Ninguém ligou para mim. Nem o pastor da igreja falou comigo. Você estava na prova. Existem momentos de provas, queridos, que vai acontecer isso mesmo. As pessoas não vão nem te enxergar. Você vai entrar na igreja, sair, ninguém vai te ver. Gente que visitava a sua casa toda semana não vai mais. Fala que está sem tempo. Isso é da prova. E quando você estiver no sabor de mel, não critica quem não te ajudou, não. Porque você estava na prova. Mas a Bíblia diz assim que o Senhor, ao seu tempo, Ele te exaltará. E o tempo de Deus, queridos, é o tempo de Deus. É uma palavrinha que chama kairos no grego. Significa o tempo absoluto de Deus. Deus tem um tempo certo para agir. Deus tem um tempo determinado em todas as coisas. Você quer ver um outro ditado que as pessoas falam? E tem gente que fala que está escrito na Bíblia. Aqui os paulistas falam exatamente assim: Deus tarda, mas não falha. Você já deve ter ouvido isso, falado isso, e alguém citou o versículo que é. Mas não está na Bíblia, a Bíblia não diz isso. Porque Deus não tarda, querido. Deus não atrasa. A Bíblia diz assim que Deus não retarda as suas promessas, embora alguns as tenham por tardia, mas na verdade Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Deus não chega adiantado, Deus não chega atrasado, Ele chega no tempo kairos, Ele chega no tempo certo, no tempo exato de agir. Deus tem o seu tempo certo de agir no mundo. Muitas vezes você pode sofrer rejeição, você pode perder alguma coisa, você pode achar mesmo que a sua vida está estranha, mas você passa a viver no padrão estabelecido por Deus. Isso é humilhar-se debaixo da mão de Deus, e aí no seu tempo Ele te exaltará. E deixa eu dizer uma coisa, na maioria das vezes que a Bíblia descreve esse tempo de Deus, esse tempo fala da manifestação de Cristo em glória. Eu rapidamente dou alguns para você aqui. Quem está falando isso? Pedro. A impressão que dá é que isso aqui, essa segunda parte, nunca aconteceu na vida dele. Que ele nunca foi exaltado. Como eu disse, e a história retrata isso, que esse homem morreu martirizado. Mas hoje, nós estamos aqui, quase 2000 anos depois, falando num texto que ele escreveu. Uma pequena carta que ele escreveu está ensinando a gente hoje. Gente que estudou, fez faculdade e tal. Somos sendo ensinados por Pedro. O tempo de Deus para Pedro pode estar acontecendo agora. O apóstolo Paulo, foi um outro homem, um expoente. Morreu sozinho. Na sua defesa, ninguém compareceu para assisti-lo. Ficou preso num cárcere. Poucos amigos próximos. Mas quando nós olhamos a nossa Bíblia, a maior parte do Novo Testamento são as escritas de Paulo. Toda a nossa teologia é baseada naquilo que Paulo escreveu, quase toda a nossa teologia. Deus o exaltou. Às vezes nós não conseguimos ver a exaltação de Deus. Eu quero dizer para você que o maior tempo da exaltação de Deus não é aqui na terra, não é aqui nessa vida. Haverá um tempo, e a eternidade vai revelar muitas coisas dessa exaltação, que é diferente de tudo aquilo que você pensa, de tudo aquilo que você imagina para a sua vida, amém? A segunda frase está aqui, atitude, lance sobre ele a sua ansiedade, e qual vai ser a resposta, qual vai ser a consequência disso? Ele tem cuidado de você, Ele vai ter cuidado de nós. Lance sobre ele a vossa ansiedade.
Ansiedade é um problema sério, né, queridos? E aqui ela não é negada. Não está dizendo que é pecado ser ansioso, ou ter ansiedade, ou ficar ansioso. Principalmente quem está passando dificuldades, quem está passando por crises. É normal sofrer com ansiedade. A ansiedade é uma antecipação de algo que vai vir, seja bom ou ruim. Quando você fica ansioso, você fica preocupado, você antecipa as suas preocupações. E o nosso mundo de hoje é um mundo extremamente ansioso. Hoje até crianças ficam ansiosas. Mas tem criancinhas pequenas, 10 anos, 9 anos, sofrendo de ansiedade crônica. São situações da vida, o resultado do ativismo, expectativas antecipadas, situações de crises. E muitas vezes essa ansiedade corre até o risco da gente confundir isso com o direcionamento de Deus. Você fica tão ansioso, fica pensando naquilo o tempo todo, que você começa a sonhar com aquilo, você começa a ver aquilo, e aí você acha que é Deus que está te dirigindo. Você fica pensando, no problema chega à noite, isso é um sonho. Você, Deus mandou fazer isso, porque eu sonhei com isso. Você sonhou porque você pensou naquilo o tempo todo, você está tão preocupado que sonhou. Qualquer coisa que alguém fale, já é uma direção de Deus. A ansiedade gera isso, querido, uma confusão com direção. Mas aqui a Bíblia está ensinando assim que você pode ter ansiedade, mas aí ele diz assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. E quando ele fala lançar, é uma palavrinha do grego que é apirripto. Olha que palavrinha legal, que dá o seguinte sentido, é como se você tivesse algo em cima de você, e você tira aquilo e joga e lança para outro lugar. Imagina uma mochila pesada que está te incomodando, e você não consegue nem andar com aquilo, aí você tira aquela mochila e lança longe, lança fora. A palavra do Senhor está dizendo assim, pega essa sua ansiedade, isso que está te deixando maluco, isso que está te perturbando, tome tudo isso e lance, mas pode lançar sobre Deus, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, joga para Ele, transfira para Ele. Isso é maravilhoso. O nosso Deus é tão suficiente para receber todas as nossas cargas, todos os nossos pesos e todos os nossos temores. E a consequência disso, sabe o que vai ser? Ele vai ter cuidado de nós. Pastor, que legal isso, então é só lançar sobre ele a ansiedade. Lançar sobre ele a ansiedade, mas por favor, não vai pegar novamente. Tem gente que faz isso, ele lança, joga lá na caçamba, lá, jogou. Aí todo dia ele fala assim, acho que eu vou pegar. Vocês já viram aquelas, geralmente são mulheres que fazem isso, né? Elas têm um potinho, aqueles potinhos de plástico que tem na casa. Você já está velho, estourado, quebrado. Eu vou jogar isso aqui no lixo. Aí ela joga no lixo, depois ela fica olhando. Vai que precisa. Vai lá, pega, guarda lá no armário. E passa-se 2 anos, 3 anos, 5 anos. Vai fazer uma limpeza aqui agora. Aí o marido anima, né? Então vamos, bem. A primeira coisa que ele pega é o potinho. Joga no lixo. Aí ela passa pelo potinho. Fica aí. Volta. Dá uma coceira na mão. E antes que o homem do reciclável passe novamente, ela pega o potinho e resgata para dentro do armário. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos problemas, queridos. Nós lançamos sobre Deus, Senhor, está nas suas mãos, eu entrego tudo nas suas mãos, Pai, e eu sei que o Senhor vai cuidar, e você faz aquela oração sincera com Deus, rende-se à vontade de Deus, levanta animado, forte, Pai. Passam 2 dias, 3 dias, mas que a coisa não acontece, aí você já começa a ligar. Será que podia dar uma olhadinha de novo naquele processo? Será que eu não estou sendo negligente, não?
Será que Deus não esqueceu? E nós começamos a retomar e pegar de volta aquilo e trazer para as nossas vidas. E nós vamos entulhando as nossas vidas novamente, com toda essa carga de ansiedade sobre nós. Mas, queridos, veja que lindo, o Senhor tem cuidado de nós. A ideia aqui mostra um Deus que cuida exclusivamente de você. É um Deus que olha, que observa, Ele tem cuidado de nós. Ele é o Pai nosso, mas também Ele é o meu Pai. Esse texto, Ele tem cuidado de vós, é a mesma expressão aqui, como se você que existisse um Deus para cada um de nós. Ou seja, como se você tivesse um Deus exclusivamente para você. E isso quebra um pouquinho, porque muitas vezes nós temos a ideia, querido, nós aqui ocidentais, desse mundo cheio de coisas, a gente está acostumado com gente grande, muitas vezes, que é tão ocupada, que não tem tempo, e nós temos uma ideia de um Deus assim. Deus está muito ocupado, querido. Ele tem que cuidar de muitas coisas, a camada de ozônio está sendo destruída, ele tem que cuidar da floresta amazônica, ele tem que cuidar dos refugiados que estão vindo lá, invadindo a Europa, ele está preocupado com as guerras que estão acontecendo. Deus tem tantas coisas, tem o problema da transição do presidencial aqui no Brasil, olha, vai ter eleição. Deus está tão cheio de coisas, a agenda dele é lotada de compromissos. Imagine eu chegando agora lá para ele, Deus, precisava falar com o senhor? Podia me atender? Fala, filho, fala, eu tenho muita coisa, tem uma reunião agora aqui com a Trindade, eu tenho algumas coisas para resolver, por favor, fala logo. Deus, é que o meu filho, ele está tendo dificuldade lá na escola. Filho, dá, né? Isso aí resolve lá. E nós temos uma ideia de um Deus assim, queridos. Mas esse não é o Deus revelado nas Escrituras. Eu penso no Deus revelado nas Escrituras, que quando os seus filhos chegam para falar com Ele, Ele para tudo e fala: oi filho, vamos conversar, senta aí. Mas o senhor não está com... Não, tenho todo o tempo. Tranquilo, eu sou o dono do tempo. Aliás, não existe tempo para mim, eu sou eterno. Mas eu posso... Pode contar tudo. Mas nunca ninguém me ouviu. Eu te ouço. Pode falar comigo. Eu cuido de você. Do meu menino? Cuide do seu menino. Cuide, não tem problema. Dos problemas que eu estou tendo do trabalho? Pode falar. Eu cuido. Deus, na verdade, assim, eu estou tendo algumas duvidazinhas. Sabe que tem hora que eu fico pensando até mesmo se o Senhor existe de fato. Filho, pode, não tem problema não. Tem muita gente que acha que eu não existo. Mas eu existo, estou aqui falando com você. Eu estou falando aqui numa linguagem simples para você entender. Esse Deus que para tudo. E que se preocupa com a gente. Gente como a gente. Gente que é gente comum. Gente que ninguém liga para eles. Gente que ninguém se importa, Deus se importa. Quando nós humilhamos debaixo da mão dEle, Ele se preocupa com a gente. E quando nós lançamos sobre a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Ele liga para os seus problemas. Ele se importa com você. O Salmo 55:12 fala assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Coisa linda isso. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Não está dizendo aqui que o justo passe por provas, passe por dificuldades, passe por sofrimento. Está dizendo que Ele não permitirá que você seja abalado. Finalmente, Pedro dá uma informação para a gente, que as lutas, os sofrimentos, as crises que nós passamos, não são resultados unicamente do sistema que você está, não são simplesmente resultado do meio social, econômico, político. Ele fala que existe algo a mais,
existe uma questão no chamado mundo espiritual. E ele retrata todo esse mundo espiritual aqui na figura de uma pessoa, do principal comandante deste mundo espiritual. Ele diz assim: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É um versículo que dá algumas manchetes, assim, informações rápidas, assim. Primeiro, você tem um inimigo. Primeira informação. Além dos inimigos que eles tinham, está dizendo que no mundo espiritual eles tinham um inimigo. E ele forma quem é esse inimigo? É o diabo. É ele. É ele, o diabo. Onde ele está? Ele está pertinho da gente, ao nosso redor. Não está longe, não. Tem gente que fez assim, né? Fiz uma oração forte lá, e essa oração mantém o diabo 10 quilômetros de distância de mim. Não tem essa oração forte, não existe não, querido. Ele está ao nosso redor, está perto. Ali, te cercando. Às vezes ele chega mais próximo, tem vezes ele fica ao seu lado, às vezes ele entra na sua casa, às vezes ele está dentro do seu escritório. São situações, ele está ao nosso redor. Como ele age? Aqui nesse texto fala que ele age como um leão, querendo aterrorizar, leão bramindo, dá medo. Essa é a principal arma do leão. Quando ele é o seu urro, os outros animais já falam, morri. É uma atitude de liderança que ele tem. Quando ele brame, está lá qualquer tipo de animal, o leão bramiu, o animal fala assim, pode vir, meu senhor leão, já morri mesmo, pode pegar eu. Já era. O leão bramiu. E o Satanás, a Bíblia fala que ele faz exatamente assim. Ele começa a falar, ele começa a te ameaçar. E se você se posiciona desse jeito, quem sou eu? O diabo. Já era. Ele se apresenta muitas vezes de algumas formas, às vezes é como serpente, que fala aí de sedução moral, às vezes ele apresenta como anjo de luz, querendo enganar na esfera espiritual. E aí o que a gente tem que fazer? O que ele quer fazer? Ele quer nos devorar, destruir a nossa fé, tirar tudo que você tem. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não brinca em serviço. Essa é a função dele. O que eu tenho que fazer? Resista firme na fé. Não tenho que fazer campanha das 7 chaves? Não. Mas não tenho que fazer umas coisas aqui, desafiá-lo, não tenho que fazer... Não, querido, só resista firme na fé. É exatamente essa figura do leão bramindo e o animal encarando ele. Não por causa da sua força, não por causa da nossa força, mas por causa da força daquele a qual nós estamos debaixo da mão dele. Porque você se humilhou debaixo da potente mão de Deus. E aí ele pode bramir, ele pode urrar, ele pode espernear, ele pode fazer o que ele quiser. Porque você está protegido debaixo da potente mão de Deus. Você não precisa correr, não precisa ficar com medo, ficar apavorado. Lança esse problema para Deus. Senhor, ele está rugindo aí, ó. Mas eu estou escondidinho aqui no Senhor. Fica aí, meu filho, que aqui eu cuido de você. Ele não vai tocar em você, ele não vai fazer nada com você. Fica firme aí. E aí o texto diz, o qual resistis firme na fé. Mas qual é a condição para isso? O começo do versículo, e esse eu falei de trás para frente de propósito. Diz sóbrios e vigilante. Tem o sentido assim, fique atento, fique de olhos abertos. Toma cuidado na sua vida. Como diz Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. Ficar firme é ficar irredutível diante das ameaças dele. Querido, saiba de uma coisa, Satanás tem agido em coisas que deveriam ser boas, que deveriam ser eficazes,
que deveriam ser para nossa diversão até, coisas que deveriam ser agradáveis, ele tem agido. Ele age nos meios sociais, ele age na política, ele age na economia, ele age nas ideologias, ele age em todas as esferas sociais, ele age na educação, ele coloca os seus agentes. E o que nós temos que fazer? Temos que estar esperto, fica de olho aberto, fica atento a tudo que é colocado diante de você, fica atento a todos os grupos onde você entra, a tudo que você participa. Nós estávamos conversando com um menino aqui que foi batizado ontem, e ele trabalha num estúdio de tatuagem. E hoje o pessoal pergunta muito sobre isso. Chegou jovem perto de você, com aquela carinha assim, jovem adolescente, chegou, ficou olhando assim. Mas eu queria fazer uma pergunta, eu já até sei o que ele vai perguntar. É pecado fazer tatuagem? E ele estava falando para a gente assim, sobre os problemas que existem muitas vezes nisso. Que muita gente vê um famoso lá, aí o cara fez uma tatuagem lá, ele olhou e falou, que lindo, eu vou fazer também. Mas aquilo tem um simbolismo para aquela pessoa. Ele fez um pacto lá com uma entidade, e aquela tatuagem está simbolizando aquela aliança, aquele pacto que ele fez. Aí você achou bonito, vai lá e mandou fazer. Pessoalmente, eu acho que nem é pecado fazer tatuagem. Pelo menos na Bíblia, não tem nada que proíbe. Quando as pessoas perguntam isso para mim, não estava aqui eu vou falar para você. Eu falo, você tem que observar algumas coisas. Primeiro, a maioria das pessoas que se propõem a fazer isso, faz isso no momento de crise. No momento que está mentalmente, psicologicamente e emocionalmente abalado. A pessoa acabou de sair de uma relação, a pessoa que está passando por uma situação difícil, aí ele quer fazer alguma coisa, ele fica ansioso, vou fazer uma tatuagem. Aí depois se arrepende. Às vezes, são pessoas que se comprometeu em alguma coisa, seja num grupo, seja até num relacionamento. O cara vai lá e põe o nome da namorada. Teve um rapaz que ficava namorando a menina, apaixonado, viu um cara apaixonado. Aí ele pôs o nome da menina lá, Cris. Aí a menina largou dele, foi lá e pôs Cristo. Ficou tudo certo. Esse salvou a coisa. Mas se você não namora a Cris, talvez você tenha dificuldade para arrumar o trem. Uma outra questão, muitas vezes, é isso aí. Você não entende o significado daquilo que você está fazendo. E você pode fazer uma coisa que você vai se arrepender, ou chamando para você uma entidade, alguma coisa desse tipo. Alguns conselhozinhos. Terceiro, é que existe uma questão, que existe pessoas que se tornam dependentes. Ele vai fazer uma pequenininha, aí ele vai fazer uma outra, aí ele já fala de fechar. Fechar é fazer os dois braços, o peito e o outro braço. Aí não está bom, ele começa a fazer nas pernas, aí ele começa a se ferir totalmente. Você tem que ter esses cuidados. Quando a pessoa pergunta para mim, e aí, depois de todos esses conselhos, o que eu faço? Faço ou não faço? Falei, agora ora um ano. Buscando a vontade de Deus para você. Pronto, aí depois faz a tatuagem. Uma abençoada lá. Ei, para a gente concluir aqui, permaneça firme na fé. Tome cuidado em tudo aquilo que você se envolve, tudo aquilo que você faz, todos os seus relacionamentos, todas as suas conversas, em todos os seus diálogos, em todas as suas ideologias. Olhe o que existe por trás nessas ideologias, que muitas vezes com uma sutileza, e a Bíblia diz que nós não podemos ignorar as artimanhas do nosso inimigo. Finalmente, queridos, ele fala, o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, vos confirmará, fortificará e estabelecerá. Ele está dizendo assim que todo o sofrimento que você pode passar aqui, por tanto tempo que for, é um pouco de sofrimento.
é um pouco de tempo, porque a comparação aqui não é com essa vida, é com a eternidade. Ah, mas eu estou sofrendo já tem 5 anos. O que são 5 anos diante da eternidade? Mas não é possível, já tem 15 anos. O que são 15 anos diante da eternidade? Se você já leu a história de Jó, você viu aquele homem que perdeu tudo, aquele sofrimento terrível e tal. Ali não dimensionam tanto o tempo que ele passou por aquele sofrimento. Mas alguns estudiosos entendem que o período de sofrimento de Jó foi de 70 anos. Eu não sei se o sofrimento já chegou a 70 anos. Mas por que é pouco de tempo? Porque ele é comparado com a eternidade. E a exaltação de Deus refere-se à eternidade. Aquilo que Deus tem preparado para você, para mim e para você, com relação à eternidade. Ei, essa carta de Pedro, essa carta amorosa do apóstolo Pedro, está dizendo para a gente assim, que nós podemos passar por provações nessa vida, nós possamos passar por sofrimentos, por lutas, por dificuldades. Mas nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que nos ampara, um Deus que nos guarda. Mas principalmente ele está dizendo assim, que a eternidade, que a nossa vida, o que realmente compete, aquilo que realmente é glorioso, é que existe algo além dessa vida. E é para esta vida que nós temos que nos manter firmes na fé. É sobre isso que ele está falando, fique firme na sua fé, não se abale na sua fé, permaneça atento, permaneça fixo na sua fé, não desanime.